Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Bem, eu sou o pastor Daniel e agora nós iremos fazer um estudo, analisando as doutrinas da Igreja Católica Romana em contraste com a Sagrada Escritura. Analisando as doutrinas da Igreja Católica Romana com a Sagrada Escritura. Será que o que a Igreja Católica Romana ensina está de acordo com a Sagrada Escritura? Vamos ver. Primeiro que tudo, amados irmãos, nós temos que, quem estuda a história e quem estuda a teologia de um modo geral, inclusive o catecismo da Igreja Católica, sabe muito bem que a Igreja Católica ela não tem apenas a Sagrada Escritura como regra de fé e prática. Além da Sagrada Escritura, ela tem o quê? A tradição da igreja e o magistério, certo? Então, a tradição da igreja, o magistério e a Sagrada Escritura são os três pilares que regem a fé católica romana. Agora, será que a Sagrada Escritura, a Bíblia, dá base para isso? Para isso que a Igreja Católica afirma? Veja bem. Então, a Igreja Católica ensina no seu catecismo que tanto o magistério da Igreja, como a tradição, como a Sagrada Escritura são essenciais, ou seja, eles se complementam, certo? Então, os três são importantes para se fazer uma correta interpretação. Então, eles acreditam que não é apenas a Escritura, como nós protestantes acreditamos, mas é o magistério da igreja, na pessoa dos seus bispos, a tradição, ou seja, aquilo que foi transmitido oralmente, de boca em boca, e também a Sagrada Escritura. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Será que a Bíblia concorda com isso que a Igreja Católica diz? Então, a Igreja Católica se acha a única detentora da verdade, certo? Porque ela acredita nesses três pilares de fé que regem a fé católica romana. Mas vamos ver o que é que a Bíblia diz. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 12, versículo 6. Veja o que diz. As palavras do Senhor são palavras puras como prata, refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Veja aqui a grandeza da palavra do Senhor. Veja, as palavras do Senhor são palavras puras, como prata, refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Nós iremos mostrar para os irmãos aqui, através desse estudo, a suficiência das Sagradas Escrituras para nós. A Bíblia como única regra de fé e prática. Então, peço aos irmãos que também abram as suas Bíblias ainda no livro de Salmos. Salmos 119, versículo 160. Veja o que diz. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Aqui, amados irmãos, nós vemos a centralidade da palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade desde o princípio. Qual é a nossa regra de fé e prática? É a palavra. É a palavra de Deus. Não é o magistério da igreja, não é a tradição da igreja, certo? Existem muitas coisas da tradição que são importantíssimas para nós. Mas quando essas questões da tradição, quando essas coisas da tradição confrontam a Bíblia, nós devemos ficar com a Bíblia, com os escritos dos profetas e dos apóstolos que foram inspirados pelo Espírito Santo. Os homens, as demais pessoas são falhas, certo? Certo que os profetas e apóstolos eram homens, mas foram homens inspirados pelo próprio Deus para escreverem os seus textos, que serviram de base para nós como Sagrada Escritura. Então veja bem, então esses escritos são inspirados. É óbvio, evidentemente que nós não temos mais os autógrafos, os textos originais,
mas nós temos cópias de cópias que vieram de outras cópias, porém Deus preservou a sua palavra através de uma tradição manuscrita, certo? E que entrou num cânon bíblico, como nós conhecemos hoje, e temos como Bíblia Sagrada. Então veja bem, então Deus preservou sua palavra, ela está aqui acessível para nós, que é justamente a Bíblia, certo? A Sagrada Escritura, nossa regra de fé e prática. Então veja, a tua palavra é a verdade desde o princípio. O Salmo 119, 160 diz, né? E cada um dos teus juízos dura para sempre. Então nenhuma doutrina humana pode estar acima da palavra de Deus. Então veja, amados irmãos, vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 17. João 17, 17. Veja o que o Senhor Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é a verdade? É o magistério da igreja? É a tradição da igreja? Não, é a palavra de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. É nossa regra de fé e prática. Veja, agora vamos lá para o livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 22. Veja, Apocalipse capítulo 22, do versículo 18 até o versículo 19. Diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Então, amados irmãos, nós vemos aqui o que diz a palavra de Deus de maneira clara. Ou seja, Jesus aqui proíbe terminantemente, no livro de Apocalipse, acrescentar alguma coisa, né, ao que foi escrito, ou tirar, certo? Então ele proíbe, certo? Ele diz que se alguém acrescentar, Deus acrescentaria as pragas que estavam escritas neste livro. Se alguém tirar, Deus também tiraria da parte da árvore da vida. Então veja, meus amados, e nós sabemos que a Igreja Católica Romana, né, acrescentou no Concílio de Trento os 7 livros a mais que ela hoje tem na sua Bíblia, né? Embora a Igreja tivesse esses livros nos primórdios como livros importantes, né? Mas a Igreja não tinha como livros canônicos para definir doutrinas, certo? Então veja bem, tanto é que Jerônimo se opôs a esses livros como sendo canônicos, né? Jerônimo, justamente São Jerônimo, como é conhecido na Igreja Católica, né? Ele traz uma lista, e a lista que São Jerônimo traz é a lista das escrituras hebraicas, como nós conhecemos hoje, correspondendo aos 24 livros, que corresponde aos 39 livros do Antigo Testamento, como nós conhecemos hoje, certo? E também esses livros, eles não foram aceitos por Atanásio, justamente Atanásio, pai da igreja, que foi responsável, um dos defensores da ortodoxia, principalmente da doutrina da Trindade, né? E também esses livros não foram aceitos no concílio judaico, concílio de Jâmia, certo? Esses escritos foram rejeitados, no caso os 7 livros chamados deuterocanônicos na Igreja Católica, que para nós são escritos apócrifos, certo? E que Lutero também, ao traduzir a sua Bíblia para o alemão, Lutero
colocou esses livros, mas numa seção de livros apócrifos, certo? Não como livros, sendo livros canônicos para estabelecer doutrinas. Então, até mesmo porque o que consta nesses livros, contradiz completamente os demais livros das Sagradas Escrituras. Então, a palavra de Deus não pode se contradizer, não pode entrar em contradição. Nós vamos encontrar vários erros e contradições nesses escritos chamados deuterocanônicos pela Igreja Católica Romana, mas para nós como apócrifos. Então, amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus deve prevalecer sobre todas as coisas. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus e até o próximo estudo.